Olá, meus queridos amigos. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus por esta grande oportunidade. Neste momento, eu preparei a lição número 6. Quero, em primeiro lugar, antes de avançar com a lição, agradecer a Deus pela sua atenção, pela companhia que tem estado a fazer, não é? Porque de forma constante ou recorrente tem estado a assistir ou acessar o canal Leonardo Mascarenhas Manuel, e eu quero te pedir que continues a partilhar os vídeos para amigos, não é? Para familiares, vizinhos, para que possam acompanhar os conteúdos que tenho estado aqui a partilhar. Eu vou aqui apresentar a lição número 6, intitulada O Caminho para a Vida Eterna. Muitas pessoas têm feito a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Já tenho ouvido vários estudos. O que eu preciso de fazer para alcançar a vida eterna? Então eu convido a você para que possa estar ligado a todos os conteúdos que vamos sempre postar aqui, porque todos eles vão te ajudar a poder estar preparado para alcançar a vida eterna. Mas este conteúdo, de forma específica, vou aqui explicar a você quais são os passos que você pode seguir para alcançar a vida eterna. Mas antes vamos orar. Maravilhoso Deus que habita nos altos céus, muito obrigado por teu amor. Neste momento, quero apresentar aos meus irmãos a lição que fala sobre o caminho para a vida eterna. Quero te pedir que o Senhor os possa ajudar a compreender o que eu vou apresentar aqui e que o seu nome seja exaltado e glorificado para todo sempre. No final da lição, que cada um decida entregar a sua vida a ti, para que possa também começar esta jornada de caminhar para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus amigos, tem sido esta pergunta que eu teria mencionado anteriormente, mas nós vamos trazer provas, bases que estão aqui na Bíblia que vão ajudar os nossos amiguinhos a compreender quais são os passos que podem ser seguidos para que a pessoa possa ter a vida eterna. Mas a primeira coisa que eu gostaria que vocês pudessem saber é: primeiro, não importa quem você seja ou quem seja você, Jesus Cristo morreu por ti e morreu por mim. Jesus ama você e ama a mim também. Ama os seus familiares. Jesus, por outras palavras, morreu por todos nós. Então não precisa de se sentir mal. Talvez Deus não te contemple ou Deus não quer saber de ti. Não. Jesus morreu também por ti. Não morreu apenas por um grupo, por um punhado de pessoas. Não. Ele morreu por ti. Não importa o quão longe você tenha ido. Jesus morreu por ti. No entanto, há uma coisa que eu gostaria de partilhar com os amigos, que é de extrema importância, que gostaria que vocês soubessem. A salvação, ela é para todos. Só que o que acontece muitas vezes é que nem todos querem recebê-la. Muitas vezes as pessoas se excluem. Elas recusam esta salvação que vem de Jesus Cristo. E muitas vezes as pessoas se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Porque eu estou a ver, parece que Deus não quer saber de mim. Como é que eu posso ser bom diante de Deus? Meu querido amigo, minha querida amiga, não custa nada para ser bom diante de Deus. Siga Jesus. Deixe Jesus habitar no seu coração. Entregue a sua vida a Jesus. Ele tem o poder de te tornar bom. Ele tem o poder de transformar você e ser um homem novo. Só que o que acontece muitas vezes é que poucas pessoas sabem como vir a Cristo e experimentar a alegria, a paz mental e a esperança que Ele oferece. A paz mental que Ele oferece às pessoas. A esperança quanto ao futuro. Poucas pessoas sabem disso. No entanto, quanto a ti, meu amigo, convido a você a poder acompanhar este vídeo até o final e a de perceber quais são os passos que você pode seguir para poder alcançar a vida eterna. Acompanhe. Primeiro, no livro de Romanos, capítulo 3, no verso 23, a Bíblia diz o seguinte: ninguém tem o direito, na verdade, de alcançar o reino dos céus. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram. E o mesmo capítulo 3 de Romanos, verso 10, menciona outro fator importante. Diz que não há justo nem um sequer debaixo do sol. Não há. Então significa que todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Jesus Cristo para sermos justificados. E veja só o que acontece. Muitas vezes, pela desobediência, as pessoas acabam a arcar por consequências difíceis. Morte, como o nosso caso, né? Adão e Eva no princípio desobedeceram a orientação de Deus e como consequência disto veio a morte. Mas Jesus Cristo, por amor,
Ele deu-se de graça. Deus ofereceu o seu Filho único para morrer por nós, para nos conceder esta salvação, esta graça que nós hoje temos de graça. Porque o livro de Romanos capítulo 6, no verso 23 diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito da parte de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como é que uma pessoa pode ser salva? É simples. Lê o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo 16, no verso 30 a 31, diz o seguinte o texto. Depois, trazendo-o para fora, disse: Senhor, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. O segredo para ser salvo, para alcançar a vida eterna, é crer em Jesus Cristo. Seguir a Jesus. Este é o segredo. Amigos, muitos até não acreditam em Jesus Cristo. Alguns se intitulam até de serem ateus. Mas eu sinto muito. Por quê? Muitos dos que se intitulam ateus, às vezes são assim por causa de algum problema. Não é que aconteceu. Queria alguma coisa que fosse resolvida de forma urgente e não aconteceu como queria. Mas alguns acabam sendo assim porque decidem, escolhem ser assim. Mas eu tenho uma informação para estas pessoas que acham que são ateias. Amigos, Satanás não brinca de ser Satanás. Ele é muito sério e está sério no que ele está a fazer. Para piorar, ele não é ateu. Nem os seus demônios são ateus. Nenhum deles são ateus. Porque os demônios creem e tremem. Porque conhecem a Cristo. Viveram com Cristo. Viveram diante de Deus. Conhecem a Deus. E o que ele faz nos últimos dias é levar homens e mulheres a dizerem que são ateus. Simplesmente não querer acreditar em Deus. Mas o meu convite para si, que talvez seja ateu, é: busque a Jesus. Busque estudar mais a palavra de Deus para compreender qual é a vontade de Deus para si. Então, é importante que o cristão que vive hoje viva uma vida de obediência a Cristo. Então, quais são os passos para ter a vida eterna? O primeiro passo é crer. O livro de João, capítulo 3, no verso 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal forma que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. É Deus que nos capacita a crer e obedecer por meio do Espírito Santo. O livro de Filipenses, capítulo 2, no verso 13, diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O segundo passo qual é? É arrepender-se. Depois de crer em Jesus, a pessoa precisa de se arrepender dos seus pecados. O livro de Lucas, capítulo 13, no verso 3, diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos dos Apóstolos 3, verso 19. Então, Lucas, capítulo 13, no verso 3, diz o seguinte: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, é necessário que as pessoas se arrependam de forma sincera. O verdadeiro arrependimento, amigos, é uma dádiva que vem de Deus. O homem escolhe entre arrepender-se ou não. E ao escolher arrepender-se ou não, é uma questão de decisão, não é? A pessoa tem esta liberdade de consciência, escolher o que quer, como quer fazer as coisas. Mas o meu conselho é que as pessoas escolham arrepender-se dos seus pecados e deixar os seus pecados. Uma pessoa pode estar triste com os resultados do pecado, mas não pelo pecado em si. Esse tipo de arrependimento não é genuíno. Estar triste pelos resultados do pecado, mas não estar triste pelo pecado, você não está a fazer nada. Por exemplo, o rei Davi não arranjou desculpas para o pecado que ele havia cometido quando se deitou com a esposa de Urias, a Batseba. Ele não procurou desculpas. No livro de Salmos, capítulo 50, no verso 7 até 10, ele arrependeu-se completamente e ele disse: purifica-me, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovado, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi arrependeu-se completamente. O verdadeiro arrependimento não encontrará desculpas para os seus erros. Quem está arrependido de verdade não apresenta desculpas, porque sabe que cometeu o tal erro, pecou e quer estar livre deste pecado. Então ele apresenta diante de Cristo a sua súplica de arrependimento. Então precisamos de confiar no poder de Deus para vencer o pecado em nossa vida e obedecermos e resistirmos ao mal. Obedecermos aos seus mandamentos e resistirmos ao mal.
O terceiro passo é confessar a Deus e abandonar o pecado. O livro de Provérbios, capítulo 28, no verso 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Todos aqueles que encobrem os seus pecados. Existem homens que cometem pecados achando que Deus não está a ver. Às vezes achando que os homens também não estão a ver. Mas não existe nada encobertado diante de Deus. Então precisamos de confessar diante de Deus o nosso pecado. Nós confessamos a Deus e Ele nos perdoa. O livro de 1 João, capítulo 1, verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando confessarmos, Ele pode nos perdoar. Se não confessarmos, Ele não pode nos perdoar, porque nós não apresentamos o problema. Para ser resolvido o nosso problema diante do juiz, precisamos de apresentar o problema. Então, sem apresentá-lo, não tem como resolvê-lo. Então, não importa o tamanho do pecado ou a gravidade do pecado que você tenha cometido. O livro de Isaías, capítulo 1, no verso 18, diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Por outras palavras, por mais que você tenha cometido vários pecados, Deus, Ele pode transformar você. Deus pode limpar todos esses pecados. Posso estar a falar aqui com alguém que se calhar já viveu uma vida de criminalidade, que já matou muita gente. Alguém que já roubou várias vezes. Alguém que se calhar roubou coisas do povo. Alguém que se calhar injustiçou as pessoas. E que se tem sentido mal. E que tem achado que Deus não o pode ouvir. Que Deus não o pode perdoar. Não, amigo. Não importa o quão longe você foi. O amor de Deus te alcança. E este é o amor de Deus. Ao enviar o seu Filho único para morrer por nós, pelos nossos pecados. Ao enviar o seu Filho único para morrer por ti e pela sua família. Ao enviar o seu Filho único para nos dar a vida eterna. E Ele não quer dar apenas a um grupo específico. Ele quer dar a vida eterna a ti também. Deus não deseja quando alguém morre na perdição. Deus não fica feliz com isso. Por isso, decida entregar a sua vida a Jesus Cristo e passe pelo novo nascimento. Passe por esta nova fase da vida. Porque o livro de João, capítulo 3, no verso 3 a 7, diz assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, entregue a sua vida e decida nascer de novo. Decida nascer de novo, passar a ser um novo homem. E a evidência de uma verdadeira conversão é a transformação da vida. O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, passa a ser nova criatura. Sempre haverá conflitos entre a natureza pecaminosa e a espiritual. Então, enquanto o homem olhar para Jesus em busca de força, não precisa de fracassar. Mas quando não olhar para Jesus Cristo e não buscar força em Jesus, vai fracassar. Não importa você onde foi. Alguns se calhar já andaram nas macumbas, já andaram em palhotas. Não importa. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Nada te impede. Não permita que alguma coisa te impeça de ir a Jesus. Então, o quinto e último passo é obediência. Depois de você passar pelo novo nascimento, você tem que passar por este último nível, obediência. O livro de 1 João, capítulo 5, verso 2 a 3 diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos Deus e praticamos os seus mandamentos. Quando nos guardamos os mandamentos de Deus, que são 10. Teremos uma lição que fala sobre isto. Os 10 mandamentos, que será a próxima lição. Então, muitos são apenas cristãos professos, mas não vivem de acordo com os padrões de justiça de Deus. Não vivem de acordo com o que Deus orienta na sua palavra. Então, o poder para obedecer vem de Deus. E este poder para obedecer, ele vem de graça. Vamos ler o livro de Filipenses, capítulo 2, versos 13. Já lemos este texto, mas vamos repetir. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, para nós sermos justificados, ou sermos justos e fiéis, precisamos que Deus possa efetuar o seu querer e esta boa vontade. Então, a prova do amor de Deus é a obediência. A prova que nós podemos mostrar a Deus que o amamos é obedecer. Porque o livro de João, capítulo 15, no verso 14, tanto como 14 e 15, o contexto é o mesmo, diz: aqueles que querem ser meus amigos devem guardar os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, o livro de 1 João, capítulo 5, no verso 2 a 3, diz assim: nisto conhecemos que o amamos
que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, como descobrir quem verdadeiramente ama a Deus? É simples. O 1 de João continua dizendo: aquele que diz que eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, este é mentiroso. E nele não está o amor de Deus. Os mandamentos de Deus são 10 e completos. Então, aquele que diz que ama a Deus tem que guardar todos os mandamentos. Não deve deixar alguns. Tem que guardar todos completos. Gálatas capítulo 2, no verso 19 a 20, diz assim: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a obediência é alcançada pelo poder de Cristo, vivendo na pessoa. Se aceitamos a Jesus, a nossa vida muda. E o que transforma a nossa vida é o poder de Cristo. E nós cooperamos voluntariamente quando nós decidimos obedecer a Deus. Quando nós decidimos obedecer e obedecendo de fato. Obedecer a Jesus por completo. Então Jesus pagou o elevado preço para quebrar o poder do inimigo sobre a sua vida. Não importa o quão longe você já foi. Jesus te ama. Entregue a sua vida a Cristo. Você há de ver o que Cristo vai fazer com a sua vida. Ele vai transformá-la por completo. Entregue sua vontade a Cristo. Decida obedecê-lo e obedeça pelo poder que Ele há de lhe conceder. Você experimentará verdadeira satisfação e felicidade agora e a vida eterna no futuro. Então, amigo, não resista este chamado. Você tem que receber a sua salvação e Jesus está a conceder agora esta salvação. Você não quer seguir a Jesus? Você não quer entregar a sua vida a Jesus? Você não quer ter uma vida completamente transformada por Cristo? Se esta é a sua vontade, de que você precisa que Jesus transforme a sua vida e que Ele cuide de ti e que Ele derrame sobre ti o seu poder para que lhe habilite a obedecer, ore comigo. Jesus, eis aqui as almas que o Senhor tem permitido que possam ver a esses vídeos, que estão a decidir neste momento entregar as suas vidas e eles querem que o Senhor dote-lhes do poder de obediência para que eles possam também ser salvos. Eles querem obedecer aos 5 passos. Eles precisam de se arrepender. Eles precisam de crer, precisam de se arrepender. Precisam de confessar os seus pecados diante de ti. Eles precisam de passar pelo novo nascimento, pela conversão. E eles precisam de obedecer, maravilhoso Pai. Dote-lhes de poder que vem do alto, que lhes capacite a obedecer às tuas orientações. Em nome de Jesus eu clamo, confio na nossa graça e amém. Meu querido amigo, eu quero agradecer pela sua atenção e por mais uma vez participar deste vídeo. Por veres e por assistires, não é, a este vídeo. Desejo que Deus possa te abençoar e abençoe também a sua família. Em nome de Jesus, amém.